eu tenho um menino que eu treinei natural que eu acho que é um exemplo muito, muito diferenciado do que é um potencial genético. Eu falo isso porque ele mora num país que tem um controle muito rigoroso com relação aos esteroides. Esse menino chama Márcio Yamamoto. Ele tem 1,60 m e ele pesa 65 quilos. As características ajudam. Ele é baixo, ele é curto. Caramba, mas o moleque é trincadinho, hein? Meu, separadinho. Não, os braços impressionantes. Então, assim, esse menino aí é um menino que eu treinei natural, que chegou num físico assim que eu falo, cara... Ele fibrando o glúteo? Não, fibrando se eu secar tudo. um pouquinho, eu chego. Ele ganhou o campeonato, ele foi overall. Chega, Maurício. Ele foi overall natural, Renato. Se eu secar nem de altura. Que país que é? Islândia. Os nórdicos são complicados mesmo. Não, ele é brasileiro. Não, mas eu tô falando da legislação. brasileiro. Quando eu morava na Suécia, tinha um... Olha os braços. Eu tive que assinar um documento lá na academia que se fosse descoberto que eu usava esteroide e coisa, eu estava expulso. É sério que é assim lá? Na sim, onde? sim. Na Suécia, Estocolmo. Ó, Sério? no país dele, se você for pego com esteroide, você tá em cana. Pegou. Pego com esteroide, você tá em cana. De tão controle rigoroso que tem no país. Paizinho ruim pra cacete pra morar, hein? Não, detalhe. Meu, olha a Islândia. separação das pernas do moleque, cara. Ó, detalhe que a Islândia é o país que mais tem Mr. Universo no mundo. Olha. É a terra do Bjorn lá. Do montanha. Dos... Os caras são Os nórdicos, fissurados né? em exercício de força. Tem um monte de Mr. Universo lá. Mauricião, esse é o menino campeão overall natural. Natural. É o campeão overall natural, treinado pelo Julião. Ah, para. Se meu um panda vem falar que ele é natural. Pelo amor de Deus. Ah, me dá uma irritação quando o panda vem com Ele é esse natural papo da que é onde? natural. Da África, no máximo. Não tem como, cara. Você é louco, cara. Você tava falando, Renato, que eu falei do professor meu, né? Que ele fazia uma brincadeira que ele falou assim, olha, quem nasceu pra ser lagartixa nunca vai chegar a ser jacaré. Isso Você é vai fato. ser no máximo Maurício. um calango marombado ali. Isso é verdade. Ângelo Calango, Classic. Ângelo Classic no Instagram. Esse menino também, eu vi ele na competição agora, no Muscle Contest Nacional. Ele jura de pé juntos que ele é natural. Assim, ele não tem um volume grande. Não. Esse Não é é esse clássico carro, de não. carro. No Instagram tá Ângelo Classic Underline. A pesquisa do Maurício. Shape Capitão América. Não, que é um shape da hora. Não, o Maurício tava tentando pesquisar qual é o shape que ele queria. Ele queria. Não, ele deu 3 opções pra mim. Maurício, ó. Ele deu 3 opções pra mim: Jeff Sage, Capitão América, Simeon Panda. Não, ele tá bem tranquilo assim, né, velho? Dá pra chegar natural no Simeon Panda? Haja melatona. Você viu ele, Júlio? Não, essa é a primeira vez que Haja eu vi. melatona pro Maurício ficar. Esse menino aí, mandaram mensagem, me mostraram ele e tudo. Eu lembro o Troy Alves de rosto. Ele não é grande, mas o que ele tem de seco. densidade... Ele é bem baixinho? Ele parece baixinho. ser bem pequenininho, assim, tipo ele é 1,65m, pequeno. mais É ou um- menos. Por aí. Me mostraram ele. Aí acho que ele vai fazer uma preparação agora, já com alguns recursos. Aí eu falei, eu quero ver se vai evoluir. A verdade é a seguinte, o bodybuilder menor, ele leva uma vantagem no início da carreira que depois se perde. Sim. Entendeu? Então, se você pegar um culturista iniciante, a maioria dos culturistas baixos levaram vantagem pela estrutura menor. Quando fica mais velho é que começa o problema. Mas a linha do moleque é ótima, né? Tem todos os músculos desenvolvidos. Mas, ô Maurício, pensando nos super-heróis, acho que você devia almejar um Homem-Aranha, cara. No máximo. Pensando, já que você foi pra essa linha de histórias em quadrinho, desenho, essas coisas, eu ficaria com o Bob Esponja mesmo, Maurício. Isso é verdade. Aí, Renato, dá pra chegar. Ó, a cintura dele não é fina. Hã? A cintura dele não é fina. Mas olha o peitoral dele, o seu é o contrário. Nossa, o Júlio já acabou com ele. Não, Maurício, pior que ele foi no ponto fraco, hein, Maurício? Agora ele magoou, foi no ponto fraco. O seu é ao contrário. O Maurício tem aquele. Qual é o nome do seu problema, Peitoral Maurício? invertido. Meu problema são falsos amigos, Renato. Não! Ei, qual é o nome do problema que você tem no peitoral mesmo? Eu esqueci o nome. Valetar. Peitoral escavado. Peitoral escavado. Peitoral escavado. Aí o Julião já meteu um peitoral ao contrário.
Peitoral invertido. Peitoral reverso. Bom, Dá bronca neles, doutor. Eu sou enfermo, doutor. Dá bronca neles, doutor. Não dá risada, doutor. Não pode rir, doutor. Não pode ô rir. Júlio, depois dessa que você deu no Maurício, ele vai sair daqui, mas ele vai beber tanto, velho. Ele vai assim, dane esse shape, mas quando você Foda-se beber o mesmo. É, foda-se. então, o pessoal fala que o peitoral é a caixa, o do Maurício é o quê? Uma cisterna? A longarina. Cisterna por fora. Caralho, tia, até você, velho. Aí, Mauricião, uns tem caixa, outros tem cisterna. Chupa, pai. Ó, eu acho que se o Maurício gravar isso aqui, ele ganha um assédio moral, hein? Ganha. Fala aí, ó. Por isso que eu não falei nada. Minha mulher Sérgio é Julião. Vamos pro Tribunal do Caraca, Trabalho. me ferrei agora, Sérgio velho. Julião. O Maurício. pior é que minha esposa é advogada, vocês estão tudo ferrados. Nossa. Bom, para nós realizarmos para realizarmos uma conclusão do que nós trabalhamos aqui nesse podcast, com estudo de caso, avaliação da autópsia de Dallas McCaver, compreensão do que é o protocolo de um atleta de fisiculturismo, de tudo que constitui a preparação de um atleta, principalmente profissional, porque os nomes que nós levantamos são atletas, super atletas, né? Nós falamos aí de atletas profissionais, campeão Mr. Olímpia, atleta top 4 do Olímpia, top 2 do Olímpia. O que nós entendemos? E isso eu queria que o doutor e o Kaminski concluíssem, mas eu vou dar a minha conclusão. Primeiro, seria muito boçal, eu vou usar esse termo, culpar os esteroides diante de uma preparação de um fisiculturismo que contém tantos ingredientes, tantos componentes que agridem diretamente o corpo e, em principal, o sistema cardiovascular. Segundo ponto, que os esteroides anabolizantes, os esteroides, estou falando dos hormônios esteroides, são drogas que precisam ser separadas entre o uso e o abuso. Aonde o uso, e aí eu vou deixar para eles, consiste numa dose de até X miligramas por semana. Acima daquilo é o abuso, e quando você tem um abuso, você acaba fugindo um pouco do que tem de base de estudo a respeito, e você precisa entender como é que você vem controlando outras variáveis. Alimentação, cardio, treino, exames clínicos. Terceiro, se você é um atleta, e como nós vimos aqui nas enquetes que foram levantadas, 65% das pessoas raramente fazem exames, ou mais, eu não sei, Maurício me corrija aí essa enquete. Você é uma pessoa que nunca fez um exame, não sabe se você tem uma condição pré-uso de esteroide desfavorável a nível de saúde, e o mais importante, você vem por um longo período de uso de esteroide sem controlar isso. Você nunca teve ideia de como é que estão os seus hematócritos, você não tem ideia de como é que está o seu perfil lipídico, você não tem ideia de como é que está questões como fígado, rins. Tudo isso é um ecossistema que acaba levando você a assumir cada vez mais riscos. Mas, do que eu entendi, diante dos especialistas e de todos os estudos que nós fizemos, dizer que os atletas vêm morrendo pelos esteroides é batizar tudo o que um atleta utiliza, mas tudo que ele fez na sua vida durante como atleta, mas todos os fatores que ele tem genéticos de esteroide. Você colocou tudo na mesma sacola. Porque nós estamos aqui com 2 professores que trouxeram informações de que os esteroides são muito menos perigosos do que uma série de medicamentos que às vezes se vende ali, livre, na prateleira, e que qualquer um pode comprar. Isso não faz do esteroide um santo. Isso não faz do esteroide uma droga que você tem que incorporar na tua vida. Pelo contrário, eu acho que você tem que tomar uma decisão muito madura
quando você quer sair do natural para o hormonizado. Porque quando você sai do natural para o hormonizado, é um pulo que muitas vezes você não consegue voltar atrás. E quando você volta atrás, quer ser natural novamente, a probabilidade de você perder tudo aquilo que o esteroide te deu, porque ele te alugou, na verdade, é muito grande. E aí você pode ter uma desilusão e pensar, poxa, eu não devia ter entrado nessa de esteroide, porque eu estava indo muito bem com o meu físico, evoluindo, curtindo o processo, curtindo a minha evolução, curtindo o meu estilo de vida e ganhando ali meus quilos de massa muscular, secando através da minha dieta, do meu cardio. Mas como especialistas, nós tínhamos que vir aqui desmistificar um pouco essa palavra anabolizante, hormônios e esteroides, que os atletas, todos, na sua grande maioria, usam, e justamente por usarem, acabam recebendo a culpa de suas mortes em cima disso. A gente abriu aqui a autópsia de Dallas McCaver e vocês viram, o aumento de órgãos dele estão muito mais ligados a outros hormônios. Pessoal, GH e GF1 não é hormônio esteroide, é hormônio peptídico. Insulina não é hormônio esteroide, é hormônio peptídico. E isso sem contar com outras substâncias que atuam na sua tireoide, que atuam no seu sistema beta-adrenérgico, que faz com que você tenha condições suprafisiológicas e que levam você a um over de tudo que você tem. É um over com relação à frequência cardíaca, é um over com relação ao sistema respiratório, é um over com relação à falta de sono. Aí eu conheço atletas que liga para dormir, então ele toma uma metanfetamina para acordar e ele desliga tomando um medicamento tarja preta para dormir. Essa é a conclusão que eu tive. Kaminski, por favor, e finalizando, Dr. Lucas Caseri. O que a gente tem que ter em mente é que efeitos colaterais são dose e tempo dependente. Então, quanto maior a dose, maior o colateral. Quanto mais tempo usando, maior o colateral. Maior a chance de ter colateral. Porque quando a gente fala em infarto, a gente está falando em probabilidade. Qual que é a chance disso acontecer? Então, em primeiro lugar, se você começa muito cedo o uso de esteroide, você está antecipando o teu infarto. Isso é certeza. Você vai ter mais cedo. Então, deixa para brincar com isso depois que a testosterona estiver em falta. Depois que você já usou a tua testo natural ao máximo, já evoluiu, já ganhou toda a massa muscular que você podia sozinho, depois você faz esse uso. Começando cedo, você vai acabar cedo. Em segundo lugar, eu queria que as pessoas soubessem o que fazer para diminuir a probabilidade de ter essas doenças cardiovasculares. Beber água, se hidratar, para você ter um sangue com baixa viscosidade. Comer vegetais, salada, frutas, verduras, para você ter bastante antioxidante, vitaminas, minerais e também fibras. Terceiro lugar, suplementar alguns antioxidantes, sempre é bom. Vitamina C, resveratrol, esse tipo de coisa, vitamina D3, ômega 3. Quarto lugar, faça exercício cardiovascular, porque você precisa ter um equilíbrio da tua remodelação cardíaca. Só ferro não é bom, faça os dois, pensando em envelhecer no esporte, tá? E em quinto lugar, sempre acompanhe sua pressão arterial. Essa é a melhor medida que você vai ter do quão perto você está de infartar. Então é um negócio gratuito, você chega na farmácia e pede para medir e vai acompanhando isso. Se você tiver com hipertensão, cuidado, você está correndo risco, tá? Então, isso de dicas para as pessoas que estão assistindo a gente. De conclusão, quanto maior for a mistura que você fizer de fármacos, mais risco você tem. Então, você precisa escolher bem as drogas que você vai usar durante a vida. Se você quer beber, fica no álcool. Se você quer usar esteroide, corta o resto. O que não dá para fazer é misturar esteroide com êxtase, com álcool, com noite não dormida e colocar tudo num balaio só, que as pessoas depois vão culpar o esteroide pela sua morte. Então, não dá para fazer isso. Outra coisa, comer limpo.
né? O pessoal que avacalha na dieta, você vai ficar com um perfil lipídico horrível. E ainda por cima, o sobrepeso vai causar hipertensão arterial e você vai ter um acidente vascular. Então, se cuide, se ame. Né? A gente quer trazer informação para vocês, a gente não quer passar pano no uso de esteroide, mas a gente quer dar nome aos bois. Então, esteroide provavelmente é a classe de medicamento mais segura, mas não é por isso que você pode abusar por muitos anos. Tá? Então, faça o uso consciente. Dr. Lucas Caseri. Bom, difícil falar depois das conclusões e considerações todas, mas acho que talvez complementar seria isso, né? É uma decisão que você vai tomar se você quiser entrar para esse mundo, mas saiba que o risco zero não existe para nada, para nenhum medicamento, para nenhum tratamento médico, para nada existe o risco zero. Mesmo você trabalhando com uma classe de medicamentos que muitas vezes num sistema mais controlado de avaliações clínicas, de acompanhamento, de dosagens que sejam moderadas, ele ainda assim existe um risco. O risco é baixo, mas ele não é inexistente. Então isso é sempre importante frisar, que embora eu sempre indique, e eu acho que é prioritário você ter um acompanhamento, por exemplo, de um profissional, ou de você conseguir fazer os seus exames para você monitorar a sua saúde, isso, vamos dizer assim, isso vai ser fundamental para você tirar coisas que são, como eu contei os 2 casos aqui, muitas vezes precoces, né? Você vai conseguir diagnosticar coisas que às vezes são assintomáticas e que lá na frente elas realmente vão te dar problema. Então, ao decidir entrar para essa área, é sempre mais interessante você estar acompanhado do que não acompanhado. Né? Muita gente fala às vezes, não tenho condição de acompanhar. Olha, mas dá para comprar a botinha da academia, dá para comprar o whey, que muitas vezes é caro. O medicamento do mercado paralelo é 5 vezes mais caro do que você comprar na farmácia normal. E muitas vezes você passar num nutricionista e você passar num treinador, por exemplo, você tem um acompanhamento, uma consultoria, vai te dar muito